carioca, tem 1,77 m, 78 quilos, nascido no Rio de Janeiro, em Campo Grande, e ele joga pelo Lútico de Zagreb. Eu converso agora com André Silva, brasileiríssimo. E aí, André, quanto tempo você está na Croácia? Por que veio para cá? Pode contar a sua história pra gente? Tudo bem, eu sou carioca, como você falou da Gema, já são 10 anos de Croácia. Vim para cá através de um jogador amigo brasileiro que já jogava aqui e me indicou para o empresário, e já são 10 anos de carreira dentro da Croácia. É mesmo? E por que você veio para cá? Você já jogava no Brasil? Sim, na verdade no Brasil, me profissionalizei no Brasil. Com 17 anos, atuei por alguns clubes como Campo Grande, onde eu comecei. Tive uma pequena passagem pelo Atlético Paranaense, joguei pelo Ipiranga de Minas Gerais e depois eu vim aqui para fora e vim para cá diretamente para o OCE, na época em 2000. Em 2000, quer dizer, no final, mais ou menos no final da guerra. E você sentiu algum reflexo da guerra aqui na Croácia? Sim, senti. Quando eu cheguei aqui ainda tinha muitas casas, vamos dizer assim, com furo de balas, uma população muito fechada ainda, tive algum problema de preconceito, de cor, até... É mesmo? Sim, tudo em prol da guerra, porque quando eu cheguei aqui estava muito fresco as coisas ainda e de repente eu apareço do nada, surjo do nada, numa cidade, vamos dizer, onde tinha vivido realmente guerra. E quer dizer, graças a Deus passou, superei. Não tinham muitos estrangeiros na época? Não tinha. Principalmente brasileiro. Quando eu cheguei aqui, eu só conhecia o Eduardo, que já estava no país, e o Sérgio. Mais ninguém. E você sofreu algum tipo de problema, discriminação por esse motivo, por ser estrangeiro, enfim, e pela cor também? Você é mulato? Sim. Tive esses problemas sim. Assim, na parte feminina, vamos dizer, foi até legal, bacana, sabe, as pessoas te olharem diferente, enfim, mas tive bastante preconceito sim por causa da cor, porque, como você mesmo falou, ser de pele escura num país onde 99% são pessoas brancas, então tive muito preconceito, tive problema com vizinhos, tive problema com torcedor, tive problema com o próprio jogador do próprio clube, mas hoje tudo superou, essas coisas deu para passar sem problema. É mesmo? Jogadores croatas ou brasileiros? Croatas. Tive problema com jogadores croatas a nível de cor, né? As pessoas não gostavam muito, talvez concorrência, um pouco de inveja, algo parecido, isso faz parte do futebol. Mas também pelo fato de você ser brasileiro e de repente estar aqui tirando espaço de alguém, ou a vaga de algum jogador croata ou coisa assim, tem isso, rola isso? Sim, tem bastante. Inclusive já falaram muitas vezes, sabe, na cara, o que a gente faz aqui, porque a gente não procura outro país, porque eles acham que desde o momento da gente estar aqui e ser brasileiro, eles acham que a gente vai talvez receber mais do que eles ou algo desse tipo, mas o futebol é isso aí, é concorrência, a cada treino, a cada jogo, vai passar. Mas isso foi só no início ou você ainda tem esse tipo de problema? Não, isso só foi no início, porque hoje, já, depois desse tempo todo, a gente, graças a Deus, tem um certo nome aqui dentro, tem domínio sobre a língua, então fica mais fácil de conversar e as pessoas acabam vendo que não é isso que elas pensavam, né? Não é verdadeiramente o que elas achavam que tinham que ser. É mesmo? Mas você já domina a língua? Você já falava croata quando veio pra cá, não? Não. Quando eu cheguei aqui, eu liguei pra casa, lembro até hoje, falei com minha mãe que era uma coisa que eu não ia conseguir falar nunca na minha vida, e com 2 dias de Croácia, eu liguei pra casa falando com meu pai que queria voltar pelo frio, pela língua, enfim, pela cultura, mas graças a Deus passou. Você estudou, fez curso? Na verdade foi mais na raça, né? O dia a dia, escutando, vendo bastante televisão, tentando ler algo desse tipo assim, então a gente pegou no dia a dia mesmo. Mas quando você não falava, como é que você se comunicava em campo? Eu tive um tradutor que trabalhou no OCECA, um preparador de goleiro que foi meu tradutor, então eu vivia com ele praticamente, durante 3 meses fiquei com ele praticamente o dia todo. Então tudo que eu precisava falar, ele passava pra mim, essas coisas todas. E quando eu troquei de clube, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu pensei, agora já era. Depois você foi pra o qual? Depois eu fui pro Medimuri, em outra cidade, totalmente diferente, longe desse tradutor, e ali eu sofri.
Você mora aqui em Zagreb, né? Você já morou em outra cidade aqui da Croácia? Sim, já morei em 3 cidades aqui da Croácia, em Osijek, em Čakovec e agora morando em Zagreb. E fora da Croácia, que você já teve alguma experiência fora como jogador ou morando? Não. Só alguns torneios internacionais, algumas viagens que nós fizemos aí pela Europa, mas jogando ou morando não, nunca tive. E você falou que você conheceu o Eduardo quando você chegou aqui, né? Ele já estava aqui. Você conhece ele pessoalmente? Sim. Eduardo é um grande amigo. Quando eu cheguei aqui, era o único brasileiro, nós tivemos um contato. É o brasileiro, assim, mais conhecido aqui na Croácia, uma grande pessoa, um excelente jogador. E é uma pessoa que a gente tem que seguir como exemplo. Ele é seu exemplo? Com certeza, é um cara que superou todas as coisas, é um jogador que saiu, vamos dizer assim, da favela do Rio de Janeiro, disputando o campeonato de favela, chegou aqui, quebrou todos os recordes, foi campeão, pegou seleção croata, enfim, jogou no Arsenal da Inglaterra e é um cara, como pessoa, espetacular. A gente já entrevistou ele aqui, inclusive, e ele falou que ele sofreu uma lesão um tempo, e você está exatamente com esse mesmo problema, você está com uma lesão na perna, né? Como foi isso? E me conta como está sendo não treinar, não poder treinar. Essa é a pior parte para qualquer jogador, né, quando está parado. O Eduardo teve um problema com a contusão, o dele foi uma fratura exposta, e ele ficou praticamente 1 ano fora. E eu tive um problema no pubis, que é uma região muito delicada. A gente que joga futebol tem que ter bastante cuidado, e há 4 meses atrás eu tive esse problema, arrebentou, quebrou. Os médicos, alguns falaram que não precisariam da cirurgia, outros só terapia, e durante 4 meses fiquei parado organizando essa parte de terapia, operação, enfim. E agora, depois de 4 meses sem poder treinar, não vai ter jeito, eu vou ter que operar, e semana que vem, se Deus quiser, já estou operando. É mesmo? E como é para um jogador ficar em casa, não poder treinar e saber que vai se operar? Rola um desespero? Sim, um desânimo muito grande, porque você vê seus amigos, seus companheiros treinando, você liga a televisão, vê seu time jogando, você pega o jornal para ler, tu vê matéria do seu time e você não está incluído naquilo. Então, quer dizer, realmente é uma dificuldade muito grande, porque ficar em casa para um jogador de futebol acho que é a pior coisa que tem, principalmente nas minhas condições, que é machucado sem poder fazer nada. Pois é, mas como você mesmo falou, o Eduardo sofreu uma lesão, ficou parado um ano, né? E deu a volta por cima. Então isso te motiva a dar a sua volta por cima também? Com certeza, com certeza. Ele é um cara que eu vou seguir todos os exemplos possíveis dele, porque é um cara que superou quando muitos doutores falaram que ele não tinha mais jeito, que não poderia mais jogar bola, e é um cara que voltou, superou, foi artilheiro novamente, e quer dizer, então é um exemplo que a gente segue. Quando eu me machuquei, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi: vamos arrumar a mala, vamos embora, eu não quero mais, não aguento mais, enfim. Mas hoje, depois de um tempo, a cabeça mais tranquila, com os amigos que se mostraram verdadeiramente amigos nesse momento difícil, conversando, a gente tem outra cabeça, outro pensamento, então é bola pra frente. A partir do mês 5 vou estar podendo jogar novamente e, se Deus quiser, dar a volta por cima. E me diz uma coisa, você jogou um tempo no Brasil e agora você já está há 10 anos aqui na Croácia, né? Quer dizer, profissionalmente você joga mais na Croácia do que o que você jogou no Brasil. Mas você ainda lembra dessa época e qual é a diferença principal, além da língua e da temperatura, qual é a diferença principal entre jogar no Brasil, na sua terra, e jogar aqui? Essa diferença eu ainda não pude perceber muito grande, porque no Brasil, como profissional, só joguei 3 anos, quer dizer, então a maior parte da minha vida foi aqui fora. Mas a gente sente essa diferença, esse calor de torcedor, enfim, que o torcedor brasileiro é mais fanático, o torcedor brasileiro cobra mais, vamos dizer assim, então com certeza a diferença maior é essa. Como é o torcedor croata? O torcedor croata, vamos dizer, é um torcedor que eles chegam no estádio
são comportados, vamos dizer assim, sentam, assistem o jogo. Se você faz algo certo ou errado, eles estão ali aplaudindo, quer dizer. O torcedor brasileiro é totalmente diferente. O torcedor brasileiro vê o jogo em pé, sem camisa. Se você vai bem, eles batem palma. Se você for mal, eles querem te bater. Então, essa é a grande diferença. E a nossa profissão, a gente está disposto a isso. Tem que estar sendo cobrado mesmo a cada dia. E isso para mim faz um pouco de falta. De você chegar num lugar, você vê torcedor pendurado no alambrado, sacudindo alambrado. E aqui não tem essas coisas, né? Nossa, mas o croata é super patriota, né? Sim, com certeza. Quando a Croácia joga, o país para. Independente de ser futebol, qualquer tipo de esporte, o país para. André, mas nesse momento livre, o que você está fazendo? Nesse momento que você não pode treinar, o que você está fazendo no seu tempo livre? A princípio estou curtindo mais a família, porque quando a gente está jogando, a gente está sempre viajando muito, sempre concentrado. Então é um momento que está sendo único, está sendo bom de estar perto da minha esposa, perto da minha filha, acompanhando a cada dia. E isso está valendo muito a pena. E a gente também, nesse tempo, a gente para um pouco, pensa o que será daqui a alguns anos, porque eu sei que daqui a uns anos eu vou ter que estar parando realmente de jogar. Então a gente vai planejando algumas coisas, senta, conversa, estuda algo para que mais para frente a gente possa estar centrado no que for fazer, no que for continuar a vida fora do futebol, né? Você está com quantos anos? Posso perguntar? Sem problema, 31 anos, e acredito eu que ainda jogue mais uns 3 anos, no máximo, estourando, até porque é um desgaste muito grande, futebol, um desgaste muito grande mentalmente. Então acredito que eu tenho mais uns 3 anos. Depois disso, realmente hoje não posso te dizer, até porque não sei o que seria. Mas tem jogadores que jogam até mais do que 34 anos, não é isso? Sim, tem jogador. Conheço jogador que tem 39 anos e está jogando. Tem um jogador no meu time que tem 39 anos e está jogando. Mas acredito eu que não então isso é relativo, não tem uma regra, assim, com idade X você tem que parar de jogar, não é assim? Não tem. Porque o futebol você vai jogando até quando o seu corpo der permissão. Igual, eu tô com 31 anos, aí já começa esses problemas de contusão, dores musculares aumentam. Só que quando a pessoa se cuida, a pessoa tem um domínio pelo corpo, essas pessoas jogam até 38, 39 anos sem problema. E você tem algum planejamento para depois, quando você se aposentar, digamos assim, do campo? No momento não, né? A gente pensa em continuar em alguma coisa na parte da bola. Talvez treinador seria a última opção, porque eu queria dar um tempo mesmo de ficar em casa. Então a gente, tenta ver aí pelo rumo empresarial, de estar colocando alguns meninos para estar jogando, e o que tiver que ser, será. E André, você como empresário, você já trouxe pessoas para cá, você já teve uma experiência, você quer trazer mais brasileiros, talvez no futuro, talvez você trabalhe com isso, né? Você já teve experiência suficiente para saber quais são os maiores pecados que um jogador iniciante pode cometer e também quais são as dicas. Você pode falar isso para eles, porque às vezes tem gente assistindo que tem esse sonho. Tem alguns brasileiros que podem ter esse sonho de vir jogar no exterior. O que você diria para eles? Eu acho que a melhor palavra disso tudo se define em uma só: trabalho, né? Porque a pessoa sai do Brasil dedicada a trabalhar, a levantar, vamos dizer assim, a vida financeira para poder ajudar a família. Eu acho que essa é a maior recompensa que pode ter. E só que realmente eu tive alguns problemas com alguns jogadores, isso é normal, eu entendo, de jogadores que chegam aqui nessa finalidade de trabalhar, e a primeira coisa quando chega aqui que começa a ver o assédio feminino, sabe, e começa a sair, aparecer na televisão ou no jornal. Então essas pessoas automaticamente são jovens, começa a mudar um pouco a cabeça e muitas das vezes esquece do objetivo maior, que era vir jogar futebol, né? E aí começa a sair, começa a namorar, trocar de namorada, essas coisas, e isso atrapalha o trabalho em si, porque enquanto você não faz a sua carreira, enquanto você não tem a sua vida financeira estabilizada, quer dizer, essas coisas, a prioridade maior teria que ser o futebol, trabalhar. E muitas das vezes as pessoas colocam isso para trás para sair, para namorar, entende? Então, bebida também. Sim, bebida. E o conhecimento é diferente. Porque você sai do Brasil, assim como eu saí, no Brasil você é um ninguém, vamos dizer assim, ninguém te conhece. Chega aqui com pouco tempo, você tá aparecendo em jornal, em televisão, então já começa aquela coisa de você chegar num lugar, as pessoas te conhecerem, pedirem autógrafo, pedirem para tirar foto. E aí nessa parte que muitos jogadores se perdem.
Jogadores que ainda estão se formando com 18 e 19 anos se perde. Aí com menos de um ano essas pessoas esqueceram que vieram jogar futebol e infelizmente caem na gandaia, sabe, tem problema com namoradas, enfim, então isso tudo é normal. Então o maior conselho seria trabalho, tá focado no que veio fazer e mais nada. Na verdade, disciplina, né? Com certeza, isso daí em qualquer área, qualquer profissão tem que ter a prioridade, essa disciplina, o querer, né? Mas na verdade na profissão de vocês nem é só no início, né? Na verdade tem que manter essa disciplina até o fim da carreira, né? Teoricamente teria que ser assim. Isso é verdade. Tem muitos jogadores que são, vamos dizer assim, atletas profissionais nesse sentido, de estar se tratando, de estar se cuidando. E tem muitos jogadores que não têm esse controle, né? E porque é uma profissão muito delicada, porque eu não vejo problema nenhum de um jogador sair, passar uma noite, vamos dizer, fora ou curtindo alguma coisa desse tipo. Só que isso para a imprensa e para o clube é uma coisa assim muito grave, entende? Então a gente tem que ter realmente uma vida assim meio que privada no que for fazer, no que for falar, porque infelizmente o futebol é assim. Sempre se policiar. Com certeza. E você é casado com uma brasileira, né? Tem uma filhinha já, croata, né? Ela nasceu aqui? Nasceu aqui. Minha filha nasceu aqui, já tem 2 anos e meio. Minha esposa é brasileira, nós casamos, já são 6 anos de casado. São 6 anos que ela mora aqui comigo. E graças a Deus, tudo em paz, tudo do jeito que Deus quer. E você vai frequentemente para o Brasil? Nós vamos uma vez por ano. Todo Natal a gente está em casa curtindo a família, vendo os amigos. E toda vez Natal é certo, estamos em casa curtindo. E como é em casa? Sua filha fala croata, fala português ou as duas línguas? Como é isso? Como é a comunicação? Sim, na verdade a gente se comunica tanto em português quanto em croata, porque ela mora aqui, vai estar estudando aqui, então tem que saber o croata. E a gente fala um pouco português por causa da família no Brasil, porque quando ela chega no Brasil é aquela loucura, ninguém entende o que ela fala, então tem que ter esse controle. Tem quantos anos? 2 anos e meio. André, as pessoas que estão assistindo provavelmente gostam de futebol, então tem algum jogo que te marcou, que marcou a sua carreira? Você pode relembrar? Com certeza, teve bastante jogos assim que vão fazer parte, vamos dizer assim, da minha história. Mas um jogo inesquecível foi quando eu jogava pelo Medmuri, que foi Medmuri e Kamen Ingrid em casa. Era a semifinal de um campeonato, era as últimas rodadas de um campeonato e nenhum dos dois times podia nem perder nem empatar, porque a gente estava numa zona de rebaixamento. Se um dos dois times perdesse ou empatasse, estaria rebaixado. E antes do jogo, dentro do vestiário, aquelas coisas, nervosismo de jogador, de diretor. E lembro que teve uma cena muito engraçada que um goleiro nosso tirou uma medalha do peito, não sei o que era, e todos os jogadores ali estavam beijando aquilo, sabe? E ele chegou, e eu era o único brasileiro dentro do vestiário, ele chegou pra mim e me deu pra me beijar aquela medalha. E eu falei pra ele, não me leva a mal, eu não vou beijar isso. E ali eu fui criticado, fui xingado antes do jogo, as pessoas falaram, você não acredita em nada, se o time perder hoje a culpa é totalmente sua, coisa desse tipo. E naquele momento não tive outra coisa a me apegar a não ser a Deus. Eu lembro que eu fui pro banheiro e ali orei, pedi a Deus sabedoria, tranquilidade. E fomos para o jogo, né? E chegamos dentro de campo, eu lembro que nós ganhamos esse jogo de 1-0 com um gol meu. E eu lembro que eu tinha uma camisa com escrito embaixo, Deus é fiel. E depois daquele gol eu levantei a camisa e repórter, televisão, todos aquilo filmou. E não teve uma assim, como é que eu posso dizer? Não teve um agradecimento maior e uma coisa inesquecível, que depois do jogo no vestiário todos vieram me abraçar e todos falavam pra mim, né? O que aquele goleiro fez ali não presta, eu quero sua camisa, eu quero sua camisa. E no outro dia eu lembro que eu tava ligando pro Brasil, encomendando 10 camisas para distribuir dentro do clube. E você trouxe, distribuiu? Distribuí, porque senão os jogadores irão bater em mim. É mesmo? Que legal. Então é uma coisa que jamais vou esquecer, aquela tarde de um clima tenso, estádio cheio, e graças a Deus conseguimos o resultado e o time continuou na primeira divisão e não fomos rebaixados. E no jogo seguinte estavam todos os jogadores com essa camisa por baixo da camisa do time? Sim, todos os jogadores. É mesmo? Todos os jogadores iguais. É todo mundo com Deus no peito, né? Amém. E
Para terminar, tem muito brasileiro aqui na Croácia, no mundo do futebol? Bastante. Brasileiro, a gente, no meio da bola, a gente fala que brasileiro é igual rato. Tem tudo quanto é canto, e aqui na Croácia tem bastante brasileiro. Há 2 anos atrás tinham mais, hoje não tem tanto, mas tem muito brasileiro, muito. Só na primeira divisão já tivemos 8 brasileiros na primeira divisão, e se tem primeira, segunda, terceira, amador, enfim, são bastante. E hoje em dia são mais seus amigos ou você tem problemas com eles? Olha, eu conheço, vamos dizer assim, todos os brasileiros que estão aqui no país. Lógico, a gente já teve problema com alguns, infelizmente tivemos problema com alguns brasileiros. Leva até pelo lado um pouco, não sei, talvez da inveja, não sei. Concorrência. Pode ser, mas todos que estão aqui, graças a Deus, sou super amigo de todos, considero todos eles me respeitam assim como eu respeito todos eles. E é bom ter uma família, vamos dizer assim, fora do país, né? Quando se tem um aniversário, quando se tem alguma festa que a gente pode reunir brasileiros, isso é importante. E você quer mandar um recado para o pessoal que está te assistindo, para terminar? Eu só queria mandar o recado, como você mesmo falou, se acontecer de alguém vier aqui para fora, cabeça no lugar, trabalho, que as coisas irão acontecer. Tá bom, obrigada, muito sucesso para você, boa sorte na operação. E é isso aí, obrigada, até a próxima. Nada.